Falaremos agora a diferença sobre o perfil de mercado e perfil engenheirado. Aqueles que eu mostrei para você anteriormente são perfis de mercado. São montantes e guias que eles se encaixam. Os perfis engenheirados, eles são uma peça de montante apenas, que ele serve tanto como montante como guia. Na verdade, ele é um perfil enrijecido, sempre um perfil enrijecido, que ele servirá tanto como montante quanto guia. A grande diferença é que ele é produzido conforme um projeto específico. Se faz um projeto estrutural específico para uma obra, esses perfis são cortados, eles são feito rebaixo de parafuso, ele é feito corte, ele é feito todas as posições, demarcado, e ele também recebe um código impresso que ele só serve em um único local daquela obra, pré-estabelecido em projeto. Então tudo isso é feito em fábrica, por uma máquina específica, uma perfiladeira, que eu mostrei um vídeo meu na aula anterior, exatamente fazendo start de uma dessas perfiladeiras. Então isso é conhecido como perfil engenheirado. Tá? Muitos montadores gostam de trabalhar com esse tipo de perfil. No início eu costumo brincar que montadores mais inexperientes, montadores que estão em início de carreira, preferem esse perfil. Eles têm as características dele, as vantagens próprias dele. Nada impede que algumas equipes também bastante evoluídas utilizam dele. E temos os perfis de mercado. Os perfis de mercado, igual eu mostrei para vocês, são montantes e guia. Normalmente você compra eles em barra de 6 metros, 8 metros. Alguns fabricantes até conseguem você fazer uma lista de corte e através daquela lista de corte produzir. Isso evita um pouco as perdas. Mas de qualquer forma, normalmente em barras de 6 metros, você faz o corte desses perfis em canteiro de obras ou num galpão. E aí você fazendo os cortes, você pode escrever com uma canetinha ou se houver uma necessidade, faz corte com policorte. E você encaixa eles, formando os painéis, as treliças. Tá? Eles possuem mais perda do que os anteriores, só que ele tem algumas flexibilidades. Por exemplo, flexibilidade de mudança. Se houver necessidade de mudar, acrescentar algo ou não que não foi previamente vista, analisada em projeto. Por exemplo, algo que é simples, que pode acontecer em obra, é a mudança de uma porta. Eu tenho uma porta em determinado momento, em determinado local, que a proprietária da obra, arquiteto, quer mudar alguns milímetros ou centímetros de posição, não interfere tanto assim na estrutura, você faz a verificação com o projetista estrutural se é possível, e você não precisa encomendar um novo painel, você consegue em obra mesmo reposicionar a porta, seguindo as orientações do projetista. Essa é uma das vantagens do perfil de mercado, que depende muito sempre da escolha do montador, tá? Depende da escolha de cada equipe de montagem. Temos aqui o slide, então, que compara esses dois sistemas. Normalmente, como eu disse, equipes que estão começando costumam usar os engenheirados. Eu vejo no mercado, sinto que várias e várias equipes que têm bastante bagagem preferem os perfis de mercado. Eles fogem do engenheirado, vão para o mercado, até para poderem, muitas vezes, dentro da sua logística, ter um estoque de material. Eles não precisam da produção de um projeto, eles não precisam esperar acabar o projeto para ter produção de perfil para poder startar a obra. Eles podem começar a obra assim que o projeto estrutural está pronto, ganhando alguns dias na sua produção. Entra aqui também uma questão que o pessoal costuma falar bastante sobre a questão de industrialização, que o perfil engenheirado tem um maior nível de industrialização na construção. Sobre o meu ponto de vista, na verdade a industrialização ela se dá quando você tem processos fora do canteiro de obras. Para mim, uma obra ela tem maior nível de industrialização quando você monta seu painel, você fabrica seu painel estrutural fora do canteiro de obra, independente da tipologia do perfil. Não importa se você usa um perfil engenheirado ou de mercado, mas o ato de você montar esse painel fora do canteiro de obra e trazer ele pronto é um nível de industrialização maior do que você montar o seu painel no canteiro de obras. Mesmo que seja engenheirado, infelizmente, você trazer os perfis engenheirados e montar, conformar no canteiro de obras, na minha opinião, é um nível de industrialização inferior a quem monta esse painel fora. E quem monta o painel e faz o plaqueamento fora do canteiro de obras tem um nível de industrialização maior ainda. Mostro aqui para vocês também um painel de mercado, tá? Nós temos painéis estruturais e não estruturais. Esse, nesse caso, foi um de nossos cursos, que os alunos montaram pela primeira vez. Esse foi o primeiro painel que eles montaram. Aqui eu quero falar com vocês um pouquinho de painel estrutural, que são, na obra steel frame, são os painéis que recebem os carregamentos da obra, carregamentos provenientes de vento,
de cargas gravitacionais, peso próprio, por algum motivo tem alguma carga chegando nesse painel, são os painéis estruturais, e os painéis não estruturais que não tem nenhuma função estrutural. Em obras de steel framing, a maioria dos painéis, a grande maioria, são estruturais, porque as paredes internas elas acabam auxiliando no contraventamento global de toda a edificação. Muito pouco são os painéis não estruturais. Em obras já de alvenaria, que é fechado com alvenaria e a estrutura principal é em alvenaria, tendo apenas os fechamentos internos em drywall, podemos ter então painéis não estruturais, usando muitas vezes os perfis de drywall, aí sim, usando os perfis de drywall, que tem uma bitola de chapa mais fina. Tá? Nesses casos, é muito comum sim, encontrarmos perfis e painéis não estruturais. Os parafusos que utilizam normalmente para fazer a união dos perfis são os parafusos autobrocantes, tá? São os parafusos autobrocantes de 4,8 milímetros de diâmetro por 19 milímetros de comprimento. Também pode-se utilizar o 4,2 por 13. Então, os autobrocantes, cabeça flangeada, isso quem vai depender, quem vai te especificar isso é o teu projetista. O projetista do projeto estrutural, ele pode muitas vezes usar os dois tipos de parafuso em locais diferentes. Possivelmente ele irá dimensionar isso pela cortante do parafuso no local de aplicação dele. E aí ele especifica qual o melhor parafuso para a sua necessidade de projeto. Tá? Como som brocante, apenas uma parafusadeira, você consegue fazer todas as conexões de uma forma muito rápida, sem a utilização de solda. Isso te dá muita produtividade e reduz bastante os problemas de corrosão e problemas de obra que são existentes em outras tipologias de estruturas metálicas. Falaremos agora dos painéis de OSB. Os painéis de OSB, eles são tiras de madeira que são aglomeradas e recebem uma resina fenólica para sua produção. Os painéis de OSB eles são muito utilizados em obras de steel framing do Brasil e no fora do mundo você pode procurar também muitas vezes como plywood, que tem uma composição, uma forma de fabricação um pouco diferente dos OSB. Utilizamos muitas vezes, alguns calculistas utilizam o OSB como contraventamento, né? Porque ele tem uma resistência, uma certa resistência estrutural. Eu, particularmente, não recomendo o uso do OSB como contraventamento. A gente resolve nossos projetos, todos os elementos de contraventamento da obra com estrutura. O OSB, ele auxilia num contraventamento fino, eu costumo falar, ele faz um travamento fino da obra. Mas ele tem suas funções que para a questão até cultural do Brasil, uma relação aí a impacto, a facilidade de instalação de armários, isso dá bastante facilidade de instalação de quadros, isso ajuda bastante numa questão cultural de obras, e por isso a gente acaba indicando o uso ou do OSB ou do plywood nas suas obras. E aí temos uma pequena tabela com as espessuras de chapas de OSB e as medidas normalmente utilizadas. Passando aqui rapidinho, nós utilizamos normalmente perfis, né, a espessura OSB com espessura de 9,5 milímetros para as paredes internas, algumas empresas externas, e a de 11,1 para paredes externas. Tá? Temos ali a diferença de utilização com perfis a cada 40 a 60 centímetros. O que se usa muito também é o OSB de 18,3, que é um OSB um pouco mais espesso. Ele serve ali até para laje, né? Se utiliza para fazer a laje seca que a gente falaremos ali na frente. E a aplicação dos OSB é feita com parafuso. E esse parafuso é um 4,2 por 32, que é feita a fixação do OSB nos perfis de aço.